Guimarães a partir das 11 da manhã. Ô Bus, é isso. Essa é uma questão super interessante. A gente já discutiu isso aqui em alguns momentos. Esse julgamento mesmo foi sendo passado para frente. Parece que está atrasado, inclusive, né? Antes da gente falar sobre isso, preciso chamar mais um intervalinho para o pessoal que está com a gente pela Smart TV. Em 2 minutinhos, você já estará de volta acompanhando toda a nossa programação ao vivo. E a gente segue ao vivo com o pessoal do canal no YouTube, o Metrópolis TV, porque lá não tem intervalo. Manda sua mensagem, o seu oi, o seu bom dia, também sua pergunta. E a gente também te pergunta na enquete quem se saiu melhor na sabatina do JN até agora. Lula, Renan Santos, Romeu Zema, Ronaldo Caiado. Quem está na frente? Renan Santos, desde que a gente abriu a enquete. Quem está disputando o segundo lugar? Agora, Ronaldo Caiado com 27%, Lula com 25%. E desde que a gente abriu, Romeu Zema com 13% em último colocado aí desse nosso ranking sobre as performances lá nessa sabatina do Jornal Nacional. Hoje, quem fala ao Jornal Nacional é o Flávio Bolsonaro e amanhã o Augusto Cury. Augusto Cury, que tem acontecido um movimento muito interessante com ele nas redes sociais desde que ele causou no debate da Band. Ficou ali do lado de fora dizendo que não ia participar porque era um absurdo Flávio e Lula não participarem. Aí tiveram que resgatar ele lá fora, levar ele lá para dentro para daí realmente acontecer o debate. E no debate as pessoas conseguiram acompanhar um pouco melhor o trabalho do Augusto Cury e também, claro, do Renan Santos, além do Ronaldo Caiado, mas o Ronaldo Caiado já participou de outros debates, inclusive debate presidencial. Os estreantes ali eram o Augusto Cury e o Renan Santos. Voltar a chamar aqui o Bus, e aí para a gente arrematar com essa questão da deepfake, Bus. Parece que a justiça está atrasada, né? Afinal de contas, é isso. A gente já viu Jair Bolsonaro de IA no momento de pré-campanha ainda, e tem toda essa preocupação de entender como que a deepfake vai ser utilizada durante a campanha, né? Totalmente atrasado, né, Nath? A gente está quase chegando a 15 dias da campanha eleitoral, né? Pouco menos, no domingo já vai fazer 15 dias que começou a campanha. Amanhã, hoje, no caso, já começou as campanhas na TV e rádio dos deputados e senadores. Amanhã, governadores e presidentes, né, candidatos a esses cargos. Então, assim, já deveria ter chegado a um veredito, porque a campanha está na rua, né? A campanha está acontecendo, os candidatos já podem fazer vídeos a torto e a rodo da divulgação das suas campanhas, pedindo voto, etc. E aí, quando mudar essa diretriz, até chegar lá na ponta, nos candidatos dos estados, os candidatos que são de redutos muito isolados, até chegar essa regra e ela começar a funcionar, a gente sabe que demora um tempo. É para ser automático, mas nem sempre é. E aí a justiça vai precisar fazer uma fiscalização, essa fiscalização também às vezes demora. O fato é que para a eleição deste ano, esse tema praticamente está comprometido já, né? A regra que for criada, ela vai ser usada com certeza imediatamente após a decisão, mas já perdeu-se um tempo que poderia já ter essa regra, enquanto ela não existe, os candidatos já estão usando as suas maneiras. E Flávio Bolsonaro já deu uma declaração, não vou lembrar, não vou me recordar onde, de que vai usar tudo no limite da lei, para tentar usar a imagem do pai, né? Fazer imagens do pai no universo ali de IA, no universo de memória do presidente Jair Bolsonaro, porque ele quer realmente enfatizar que ele é um candidato do pai, né? Ele está ali para representar a candidatura que não foi viabilizada, porque Bolsonaro, pai, está inelegível e também preso, né? Embora em prisão domiciliar, está preso ali por uma condenação de tentativa de golpe de Estado. Então, Flávio Bolsonaro já disse que vai usar no limite da lei. Agora, o que é o limite da lei é o que a gente vai descobrir nesse julgamento. Então, ainda tem muito por vir nessa campanha. O primeiro turno já está chegando, falta pouco mais de um mês, mas a gente sabe, um mês na política é muita coisa. E é muito frustrante ver que a Justiça Eleitoral demorou tanto para discutir um tema que a gente sabia, Nath, desde a eleição de 2024, talvez, que IA seria uma grande questão. E isso é reconhecido, inclusive, por ministros da Corte, de que esse tema não é um tema novo, né? Ninguém está aqui, chegou em 2026 e falou, nossa, criaram uma deepfake. Não, esse tema já está aí há algum tempo discutido. Na eleição de 2024 já tinha um debate sobre IA, não tão avançado quanto
a IA que a gente conhece agora em 2026, mas já poderia se ter chegado a um veredito, já poderia ter chegado antes mesmo, Nath, desse caso do Bolsonaro ali na campanha, né, no lançamento da campanha de Flávio Bolsonaro. Já poderia ter se estabelecido uma regra mais dura em relação a isso, ou uma regra mais aberta, talvez, não sei qual vai ser a decisão dos ministros da corte, mas era importante já ter uma regra muito bem estabelecida. Não ficou estabelecida, o candidato fez o que fez porque não tinha uma regra tão clara assim. E agora o TSE vai ter que julgar o que é certo e o que é errado em relação a deepfake. Mas é frustrante ver que precisou acontecer um problemão, né? Precisou acontecer ali uma questão para ser resolvido uma coisa que poderia ter vindo numa diretriz mais clara lá atrás, quando o TSE publicou as regras gerais e diretrizes para a eleição deste ano. É isso. O Gabriel Bus, tem uma outra informação muito importante sobre outro candidato, que é de Flávio Bolsonaro, que a gente vai falar agora. Ele publicou um vídeo nas redes sociais nessa quarta-feira em apoio ao Eduardo Cunha. Será que o pessoal se lembra do Eduardo Cunha? É aquele ex-presidente da Câmara dos Deputados. Ele é candidato a deputado federal por Minas Gerais após 10 anos de ter tido o mandato cassado. Eduardo Cunha foi quem colocou a votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff há quantos anos? Há 10 anos também, 10 anos. Né? Exatamente, vai fazer agora. A gente, claro, vai ter material especial aqui em metrópolis.com e também no nosso canal no YouTube, Metrópolis TV, material da Nicole Diniz, que acabou de conversar com a gente. Então, o Eduardo Cunha, das grandes importâncias aí para a história da política, né? Essa é a principal. Ele que pôs para frente o impeachment da presidente Dilma Rousseff. E teve, portanto, agora esse apoio do Flávio Bolsonaro ao Eduardo Cunha, que volta, né, a tentar se candidatar aí, a tentar, na verdade, conseguir voltar ao Congresso. Esse movimento sinaliza uma aproximação do bolsonarismo com setores do Centrão. O Bus, o que pode significar esse apoio do Flávio agora ao Eduardo Cunha? Pode significar uma aliança no futuro, né? A gente sabe que Eduardo Cunha, embora esteja afastado de um mandato parlamentar, nunca se afastou de Brasília, né? Sempre você encontra Eduardo Cunha em eventos, em jantares, em movimentos. Eduardo Cunha, inclusive, apadrinhou ali, foi um dos padrinhos políticos de Hugo Motta, que hoje é presidente da Câmara, né? Então, é um personagem que, embora sem mandato, é um personagem central na política até hoje. E, claro, não tem a mesma influência que teve nos seus tempos áureos ali em 2015, 2014, 2016, até na véspera, né, de ser cassado, ainda mantinha algum tipo de influência dentro da Câmara dos Deputados. Mas agora, é evidente, com menos poder, ter o apoio de um candidato que está muito competitivo é super importante para Eduardo Cunha. Tem mais a perder Flávio Bolsonaro do que Eduardo Cunha. Na verdade, Eduardo Cunha não perde nada com o apoio de Flávio Bolsonaro na sua campanha. Quem perde, ou quem pode perder, é Flávio Bolsonaro, porque Eduardo Cunha saiu da política, né, cassado, e teve ali processos na Operação Lava Jato, enfim, processos em relação à corrupção e outros casos. Agora, me chama a atenção, Nath, essa necessidade, né, de Flávio Bolsonaro fazer um vídeo de apoio. Ele não fez isso para muita gente do PL, que inclusive pode ser muito benéfica para ele durante um mandato, mas está fazendo para Eduardo Cunha. Não me parece ser uma coisa que vai ficar só no apoio e depois, quando tiver um eventual governo Flávio, vai ser esquecido. Parece sim que há algo maior por trás, evidente, a gente não tem ainda nada detalhado sobre isso, mas a gente sabe que Eduardo Cunha é uma peça do Centrão que, embora esteja afastado de um mandato parlamentar, ainda dá algumas cartas, e algumas cartas importantes. Hoje, inclusive, atua através da sua filha, Dani Cunha, que é deputada federal, tem mandato na Câmara, está aí concorrendo à reeleição. Então, ele tem, sim, ainda os seus tentáculos dentro da Câmara dos Deputados funcionando, e funcionando bastante. Foi influente na campanha de Hugo Motta, ali, a presidência da Câmara. E, claro, se voltar, né, se for eleito este ano, se for um governo Flávio Bolsonaro, pode, sim, ter algum papel a desempenhar nesse futuro governo, ou não necessariamente no governo, mas como linha de apoio, talvez, dentro da base na Câmara, né? Exato. Bom, a defesa da produtora do filme Dark Horse recorreu ao Supremo Tribunal Federal para tirar de São Paulo
uma investigação policial que envolve os negócios da empresária Carina Ferreira da Gama. Os advogados querem que as investigações sobre contratos da produtora com a Prefeitura de São Paulo sejam encaminhadas ao ministro André Mendonça, do STF. Ele que é o relator no Supremo desse caso todo. Não do Dark Horse, mas do Banco Master. A defesa alega que a polícia paulista estaria investigando um assunto que já é acompanhado pelo Supremo. Oficialmente, a Polícia de São Paulo investiga possíveis fraudes de um contrato de 108 milhões de reais entre a Prefeitura e o Instituto Conhecer Brasil, uma ONG da Carina Gama. O contrato previa a instalação de pontos de Wi-Fi em bairros de periferia da capital. Mas, segundo a defesa, o objetivo da investigação seria descobrir a origem do dinheiro usado para produzir o Dark Horse, o filme sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. A produção é da Go Up Entertainment, que é uma outra empresa da Carina Gama, e o caso das emendas parlamentares destinadas à produtora tem como relator o ministro Flávio Dino. Após uma decisão do Dino, a Polícia Civil de São Paulo enviou nessa quarta-feira, no dia 26 de agosto, à Polícia Federal em Brasília dados da Operação Wi-Fi Livre, que é essa que a Gama também está envolvida. A operação foi deflagrada no início de junho e investiga o contrato entre a Prefeitura e o Instituto Conhecer Brasil. Segundo a polícia, a gestão do Ricardo Nunes, o prefeito de São Paulo, teria pago um valor de 230% a mais do preço de mercado para a instalação dos pontos de Wi-Fi. A investigação também apura suspeitas de fraude na licitação. Carina Gama é essa personagem muito importante para o caso todo aí do Dark Horse e tem essa gama de negócios, além de Wi-Fi para a Prefeitura de São Paulo, tem ali das operações do Metrópolis.com lá de São Paulo, também um braço ali de trabalho da Carina Gama com uma escola de jiu-jitsu para crianças, e aí tinha ali uma licitação também para conseguir os kimonos e que o preço era muito mais alto do que o do mercado. E esse caso do Wi-Fi é que está mais distante, né? No sentido de ter avançado mais nas investigações. Só que são investigações da Polícia de São Paulo e agora tem todo esse entendimento de que precisa ir para o âmbito federal, precisa ir para o Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo já está lidando, dois ministros do Supremo já estão lidando com um montão de informação sobre Daniel Vorcaro, Banco Master, Dark Horse. Está dentro disso porque teve pedido de dinheiro para patrocínio, um patrocínio que nunca tinha sido visto na história do cinema brasileiro, para o Dark Horse diretamente do Daniel Vorcaro. E quem pediu esse dinheiro para o Daniel Vorcaro foi o Flávio Bolsonaro, que é o candidato à presidência da República, que está ali com o presidente Lula disputando primeiro e segundo lugares para primeiro e segundo turnos aqui das eleições do Brasil. Bom, a gente continua falando, ou volta, né, melhor dizendo, a falar sobre o presidente